Boa tarde, senhoras e senhores. São 14 horas nesse momento. Estamos iniciando o Fórum da Tradição, mateando com os candidatos. Esse Fórum da Tradição, organizado pelo Fórum da Tradição, juntamente com a Associação Tradicionalista de Guaíba, onde foi criado com pessoas da sociedade, como músicos, jornalistas, empresários, tradicionalistas, pessoas preocupadas com a cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Dentro desse contexto, esse grupo resolveu por bem convidar os candidatos a governo do Estado para que tivéssemos essa roda de mate prosseando sobre a nossa cultura gaúcha, sobre o nosso tradicionalismo. Todos os candidatos foram convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Eduardo, que está trazendo também o seu vice, o delegado Ranulfo, que está conosco aqui, para que a gente possa debater. Na sexta-feira, às 17 horas, estaremos com esse mesmo programa na cidade de Passo Fundo, com o candidato Sartori. Nesse momento, nós queremos também dizer ao candidato Eduardo Leite da nossa satisfação, da nossa alegria em tê-lo conosco e agradecer por aceitar esse convite e participar juntamente conosco. Nós estamos aqui com músicos, como já disse, empresários, coordenadora da região, jornalistas, intérpretes de vários segmentos, de vários cantos do estado do Rio Grande do Sul. Dentro disso, nós vamos trocando uma ideia com o senhor e, para a abertura disso, nós gostaríamos, de imediato, passar a palavra para o senhor também, para a sua apresentação pessoal, as pessoas que estão aqui, também focando exatamente o programa que nós temos hoje. Candidato Eduardo. Bom, muito obrigado a todos aí pela presença, que alegria poder estar aqui em Guaíba, meu prefeito Esperoto, obrigado pelo dia encomendado aqui, um dia bonito, ensolarado, a alegria desse local histórico aqui, a sombra desse cipreste histórico, de onde os nossos heróis farroupilhas planejaram aí toda a sua ação em relação à capital do estado. Quero cumprimentar ao nosso delegado Ranulfo, no meu candidato a vice-governador, que me acompanha nessa jornada, e saudar cada um dos membros do nosso Fórum da Tradição, cumprimentá-los pela iniciativa. Acho que a gente tem que ter essa disposição de integrar diversos agentes, atores da cultura gaúcha, músicos, tradicionalistas, quem coordena o movimento, empresários, né? Isso, o que a gente tem que valorizar da nossa tradição gaúcha, tem um efeito econômico, inclusive, para o nosso estado. Eu tenho falado muito que o mais importante, o grande legado de um governo é injetar confiança no futuro. Eu fui prefeito de uma cidade grande, né? Governei a terceira maior cidade do estado, Pelotas, que não é, lamentavelmente, a terceira maior economia do estado. Pelotas é polo de uma região que sofreu muito economicamente, a metade sul do Rio Grande. Durante décadas teve muitos problemas econômicos. E o resultado disso é que tem muita carência de um lado e poucos recursos de outro. E aí, claro, bate na porta do prefeito todo tipo de demanda, a gente quer atender a todas as demandas e pedidos, não tem dinheiro para tudo, a gente tem que fazer escolhas. Como explicar que, mesmo sendo entre as 5 maiores cidades do estado, a que tem talvez a situação econômica mais adversa, né, aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, nós somos uma das que tem talvez o menor orçamento. Mesmo assim, nós fomos a única cidade lá em 2016, na eleição de 2016, que houve eleição de continuidade. Não é porque a gente tenha resolvido todos os problemas, é porque a cidade passou a ter soluções e as pessoas passaram a confiar mais no futuro da cidade. Eu olho para o Rio Grande do Sul com o mesmo sentimento. Não tenho nenhuma expectativa de resolver em 4 anos todos os problemas, mas tenho certeza absoluta que a gente pode trabalhar muito para resgatar a confiança dos gaúchos no futuro. E confiança é desenvolvimento econômico, as pessoas acreditarem no futuro desse estado e estarem com a sua autoestima retomada, né? E aí a tradição gaúcha, o folclore, tem papel nisso também, para nos unir na identidade enquanto povo, sabermos de onde viemos e sabermos para onde estamos indo, é o que dá confiança no nosso povo, e é isso que a gente quer fazer. Senhor deputado, candidato a governador, nós estamos ao vivo para o canal do YouTube Origens do Sul, Rádio Quero Quero Porto Alegre, Rádio Clarim Farrapo Bento Gonçalves, Complexo de Rádio Planalto AM FM e Revista Somando da cidade de Passo Fundo. Também nosso amigo Rogério Bastos
ao vivo conosco. Assim que puder, também nos passa as demais emissoras de rádio web que estão ao vivo. A partir desse momento, também, nós abrimos um espaço, pelo período de até 3 minutos, para que cada um das pessoas que estão aqui possam interagir juntamente com o nosso candidato a governador do Estado do Rio Grande do Sul. De imediato, nós convidamos o presidente da Associação Tradicionalista de Guaíba, nosso amigo Ariano, para a sua saudação também. Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento. Estou aqui representando a ATG, Associação Tradicionalista de Guaíba, fundada em 2018, agora é bastante recente. E nós representamos aqui 9 CTGs em Guaíba, que nós temos, e 2 associações de cavalgadas. Então, quero agradecer muito esse momento aqui, esse movimento que começa, é um movimento nesse local aqui, podemos ver ali o nosso cipreste, a Casa de Gomes Jardim. Então, é um momento que nos realmente é muito representativo. Eu tenho certeza que desse início aqui nós vamos conseguir incentivos para a nossa cultura gaúcha e, através disso, nós vamos gerar aqui no município emprego e renda. Muito obrigado, nosso amigo Ariano, presidente da ATG aqui de Guaíba. Também, abrindo os debates, nós vamos convidar nosso amigo Fernando Espíndola, que é músico, né, Fernando? E o músico Fernando aí já traz também ideias e questionamento a partir desse momento, pelo período de até 3 minutos, ao nosso candidato Eduardo Leite. Candidato, num primeiro momento, quero saudar a sua disponibilidade em relação à cultura. Realmente louvável, né, disponibilizar esse tempo para escutar as demandas desse grupo que se forma. Hoje a gente está aqui num ambiente muito salutar, um ambiente inspirador para as realizações da cultura gaúcha. E eu gostaria de falar com o senhor a respeito do aspecto da cadeia produtiva que move toda a cultura. A gente sabe, através de estudos do MINC, que a cultura gaúcha, a cultura em si, ela recebe em torno de 1%, né, destinado por lei, só que ela volta, em média, 2,3% de impacto no PIB. E em estados como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, esse impacto chega até 4%. E a gente não tem uma política pública clara em relação à nossa cultura. E eu lhe pergunto se o senhor acha que, de repente, a gente não tem que fortificar isso com políticas claras em relação à cultura gaúcha, e se no seu programa de governo tem alguma coisa específica em relação a isso, porque é uma cadeia muito expressiva que movimenta tanto a parte da economia, quanto a parte da educação, quanto a do desenvolvimento econômico. São vários setores que a cultura tem um impacto. Eu gostaria de saber da sua palavra e do seu programa a respeito disso. Pelo período também de aproximadamente 3 minutos, nosso candidato. Bom, Fernando, acho que é super importante, como está colocando, reconhecer que a cultura tem uma economia, né? Tem a economia da cultura que precisa ser enxergada dessa forma. Por que é importante reconhecer isso? Porque muitas pessoas tratam a cultura como se fosse algo acessório, do tipo, isso é coisa que se faz voluntariamente, quem faz tem que fazer por amor e os recursos têm que ir para outras áreas. Eu concordo que a cultura tem uma economia e ela é alavanca para outras economias, como especialmente a do turismo. Posso ser julgado, inclusive, pela minha trajetória, né? As pessoas sempre querem fazer comparações entre dos candidatos, dos seus partidos, de outros gestores. Eu digo, eu posso ser comparado comigo mesmo, porque fui prefeito da minha cidade e cultura, para mim, sempre foi uma prioridade. Criando no nosso calendário atividades culturais de valorização do nosso patrimônio. E veja, eu era de uma cidade, sou de uma cidade, que sempre valorizou muito na cultura o patrimônio edificado, né? Pelotas é uma cidade que tem patrimônio edificado preservado, e eu sempre insisti nisso. O patrimônio edificado, ele é como que o cenário de um espetáculo, que é importante. Coloca o ambiente, dá o contexto, ajuda na imaginação. Mas quem faz a cultura acontecer, quem faz o espetáculo, são as pessoas, são os artistas. A gente precisa ter ferramentas de incentivo à atividade cultural para preencher esse cenário e dar vida ao espetáculo. E aí pode ser julgado também lá na minha trajetória, nós fomos governo num período de crise econômica, a gente teve a diminuição das nossas receitas, e essa diminuição da receita não foi colocado o seu impacto diretamente na cultura, como usualmente acontece. Quando começa a apertar a falta de recursos,
cultura geralmente é um dos primeiros pontos onde os governos acabam suprimindo, né, e retirando recursos, justamente nessa compreensão de que é algo acessório, menor e que pode esperar, pode ser jogado para adiante. Então, eu quero assumir esse compromisso. Lá nós tivemos, em Pelotas, a condição de sempre garantir aumento do fundo de cultura. Aliás, como vereador, eu fui muito responsável lá, antes de ser prefeito, pela criação de um programa municipal de incentivo à cultura, com recursos definidos no orçamento. Depois, como prefeito, incrementei esse orçamento do Fundo de Cultura e garantimos também gestão democrática desses recursos. Que não adianta também ter um fundo e recursos públicos. São duas coisas que a gente tem que resolver. Garantir recursos no orçamento. Claro que o Estado está atravessando uma crise fiscal, não é algo fácil da gente conseguir viabilizar, mas tem aqui meu compromisso de que a cultura não será o setor penalizado em relação a outros, como acessório, tem que ser enxergado, sim, como um diferencial para o Estado econômico e, por isso, deve receber atenção. E a gestão democrática desses recursos, com muita proximidade, com o Conselho de Cultura, com conselhos de dirigentes de cultura dos municípios, com fóruns como esse aqui, para a gente definir os programas e as políticas conjuntamente. A cultura do Rio Grande do Sul não pode ser incentivada naquilo que está na cabeça do governador ou na ideologia partidária de quem governa. Ela tem que ser o que emana da sua população. E, por isso, deve ser definida com instrumentos democráticos aí, e ouvindo quem entende da cultura e prestigiando com os recursos no orçamento que viabilizem o suporte para toda a atividade cultural. Ok, Fernando? Não, eu concordo com o que o candidato colocou, mas é bem importante a gente frisar, candidato, que a cultura ela tem sempre um retorno, né? Ela, como eu lhe falei, bota um e ela volta 4, e principalmente em estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então a nossa cultura, e a gente sente isso na pele, a cultura gaúcha, ela precisa realmente de um olhar do alto, né? Do alto posto de um governo, para políticas que a gente consiga fomentar de fato a cultura gaúcha, porque é a cultura que as pessoas nos enxergam assim fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Então quero lhe agradecer. E acho que como identidade que nos une, né, é fundamental, como marca do Estado e como instrumento de desenvolvimento do turismo, né? A gente tem que ter isso muito bem desenvolvido, esta cultura gaúcha, o nosso folclore tem que servir como alavanca para a nossa economia, e acho que tem toda a vocação para isso, e por isso deve ser incentivada e prestigiada, inclusive com os recursos do orçamento do Estado. Exatamente, dentro dessa proposta da difusão da cultura gaúcha, nós temos também o nosso músico aí, grande intérprete César Oliveira, né, que vem justamente também conversar com o senhor sobre o aspecto do turismo através da cultura regional, da cultura rio-grandense. Eduardo, primeiramente, a gente agradece a tua disponibilidade e, no meu ponto de vista, isso aí já é uma referência quando tu atendeu o nosso chamado pela cultura, uma referência já pelo carinho que tu preza em relação a isso aí. Acho que isso é muito importante embasar, porque a nossa cultura em si, quando a gente fala sobre cultura gaúcha, nós estamos falando sobre um DNA, sobre hoje o que está correndo, né, dentro das veias, independente do segmento, dos gostos, somos hoje gaúchos em relação a isso aí. E a minha pergunta, não, mas a minha conversa contigo, ela se refere justamente ao turismo. Por quê? Porque nós que viajamos por aí afora, além fronteiras, além mares também, nós sabemos que o regionalismo, o folclore em si, o folclore, ele é tratado de uma forma, hoje, uma fonte de renda muito grande, né? Exemplos geográficos, assim, a Costa Doce, como nós possuímos aqui, que é bem da tua região, que pouco é valorizado, e hoje, no mundo inteiro, qualquer laguinho, como a gente diz aqui na própria Argentina, aqui, se transforma uma região, aquilo ali, sustenta famílias, fontes de rendas, independente da forma que seja, ou regional ou não, é uma questão geográfica, está ali. Nós temos hoje, como aqui, pontos turísticos que estou atravessando, o Guaíba vem para cá para olhar a nossa história. Também, o que acontece, como sabemos que cidades dentro do Rio Grande do Sul são referências nacionais sem o embasamento na cultura gaúcha, na nossa questão cultural, né? Independente da questão da parte tradição em cima, sim, na fomentação, na questão prática disso aí. O turismo, aliado ao agronegócio, aliado
o cavalo, a dança, a todas as manifestações que nós podemos hoje artísticas representar isso aí. Quando desce um turista, no caso, em Porto Alegre, ele não tem referência alguma, a capital dos gaúchos, e as pessoas vêm de lá para enxergar o gaúcho. Essa questão, essa fomentação que a gente pode, digamos que, tendo em vista que hoje nós temos em Porto Alegre 16, acho que muito mais, 16 mil cavalos na Zona Sul, nós temos uma pista de laço, né, praticamente ali dentro do coração do Rio Grande, que só é usada, só se usufrui na Semana Farroupilha, que isso poderia ser usado todos os fins de semana, podiam ter ali, independente da alimentação, mas podiam ter food trucks, podiam ter o que bem entendessem, mas que tivesse isso aí, hoje sustentariam famílias com essa questão do negócio e com o turismo. O turismo realmente movimenta muito dinheiro. E a gente vê também, através do movimento tradicionalista, nós vemos hoje bailarinos que a maior dificuldade, ou que custa mais caro, chama-se fidelidade de mercado. E hoje pessoas que pagam para estar ali representando, tanto dançando. Nós olhamos o Nordeste, são pagos, entendeu? Por quê? Por isso aí, justamente por um impulso do governo. Lá é um turismo, eles fazem isso aí, aquelas pessoas se sustentam. Nós temos grupos bailados que representam a história do Lampião, de Maria Bonita, que viaja o Brasil inteiro com sua cultura, com seu folclore, o mundo inteiro em relação a isso aí. Sabemos também que, através da televisão, de novelas, de minisséries, tudo isso aí tem que ter o incentivo do governo para que hoje a gente sabe que um produto que entra na televisão, no outro dia ele começa a ser consumido. Entendeu? Em relação a isso aí, o que poderia ser feito, tendo em vista que isto aí não é usado, é uma torneira aberta, a mão aberta, deixando escorrer toda a água, o que nós poderíamos usar isso aí dentro do teu governo? A tua colocação, César, é muito precisa. Eu quero agregar nela a seguinte condição, né? O processo de globalização, a integração promovida pela tecnologia tem gerado uma homogeneização, né, da cultura, do comércio, né? Todo mundo consumindo mundialmente, se lança, não é nem mais só na televisão, se lança na rede social e se distribui no mundo aquilo tudo, e as pessoas começam a consumir a mesma coisa. Dentro desse sentido, o que se torna o diferente? É justamente essa cultura local que ganha, especialmente, na minha visão, um valor para o turismo, porque isso é o diferente. Não vai se vir ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, para consumir na loja local, mas sim para se enxergar uma cultura que é diferente e que gera curiosidade, que desperta o interesse e, portanto, é atraente. Agora, se for vir a Porto Alegre e qualquer outra cidade para enxergar mais do mesmo do que se enxerga em outros lugares, se perde essa atração. Então, nós termos a oportunidade de termos continuamente, ao longo do ano, ações e eventos e atividades que demonstrem isso que nós temos de diferente em relação ao Brasil, essa cultura, a nossa identidade, a nossa tradição, o nosso folclore, que tu chamas a atenção, sem dúvida nenhuma é muito importante. O que o governo pode e deve fazer? Ele deve ser o grande articulador, porque não é... A gente tem algumas iniciativas, eu percebo, esparsas no nosso Estado, como que por espasmos, assim, né? Algumas iniciativas individuais interessantes, mas o turista não vai vir para assistir uma iniciativa individualmente, a pista de laço, não vai vir para ver aquele CTG especificamente. Você tem que amarrar isso tudo para gerar valor, que aí sim se torna interessante. É a pista de laço, que em seguida tem os food trucks, que criam um ambiente de atração. A maior parte do turista, tem o turismo de contemplação, mas a maior parte onde se ganha dinheiro é o turismo que tem consumo, que tem atividade, que tem a participação do turista, né? Então não basta a gente simplesmente vamos vir aqui, vamos convidar para vir no Rio Grande do Sul para ver a casa, para ver o cipreste, para ver o Guaíba. Tem que ter tudo isso, esse cenário, e tem que ter atividades que possibilitem a interação desse turista, em que ele se sinta parte integrante. Então, o papel do Estado é o articulador. Ele não determina a cultura,
ele tem que amarrar essas iniciativas todas que já estão surgindo e enxergando novas oportunidades, e que vocês aqui estão mapeando isso, né? Acho que o IFAI, por exemplo, tem que ser fortalecido, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, como ferramenta para fazer um mapeamento de toda esta nossa cultura, do patrimônio imaterial que nós temos, e a partir desse mapeamento podermos formular conjuntamente políticas que amarrem isso tudo e dê especial valor. Porque individualmente elas têm um valor menor, mas somadas e articuladas têm um valor gigantesco que pode significar, sem dúvida nenhuma, a geração de uma economia. E só para agregar ainda, o turismo, né, o turismo cultural, ele é especialmente importante quando a gente observa uma alteração da nossa... uma revolução tecnológica que muda profundamente a economia, as relações de mercado, extinção de vagas de trabalho na indústria, né, nas linhas de produção, que são substituídas por robôs, e nós temos que encontrar novas vertentes aí na economia que possibilitem emprego, e o turismo possibilita isso. Então, exatamente, tem um mercado aí que pode ser explorado para geração de emprego no turismo, de gente. Aqui tem que ter gente, não adianta botar robô, né? A gente vai ter que ter gente no turismo para poder acolher, fazer o turismo de acolhimento receptivo, os restaurantes e tudo, os teatros, as casas de cultura, tudo depende de gente. Então a gente tem uma possibilidade gigantesca de desenvolvimento econômico aí que precisa ser explorada nessa articulação. César. Um ponto de vista só para fazer uma colocação e agregar, que a gente falasse sobre globalização, né? Eu sempre cito que dificilmente a gente vai conseguir, pouquíssimo, o mundo não quer comer o carreteiro, né? Mas a pizza sim, né? O mundo inteiro sabe que é isso. E a globalização, ela se sustenta, ela se alimenta da cultura de raiz, né? Ela extingue ela para que realmente consiga ser globalizado. E esse é o nosso caso. Nós temos a música, nós temos os criadores, nós temos tudo isso aí que é uma fomentação, todas estão interligadas, estão linkadas, né? Isso aí, se o governo tiver um carinho, né, expressivo em relação a isso aí, nós agradecemos. Também, nós seguindo dentro dessa parte de turismo, do movimento, das tradições, da cultura gaúcha, nós temos um aspecto bastante importante, que é a questão do folclore. E aí nós temos o empresário Marquinhos, né, que também lida nessa área, e dentro disso, o fomento do folclore. Marcos. Agradeço a tua presença aqui, Eduardo, foi maravilhoso a tua iniciativa de estar conosco aqui. E também que esse grupo que foi criado aqui em Guaíba, nesse local nobre, maravilhoso, que hoje a gente visitou aqui, e arrepia de entrar naquela casa ali e sentir toda aquela energia, né, de coisas boas. Mas se fala entre nós aqui hoje, a gente, na reunião anterior das 11 horas ali, a gente abordou alguns fatos e algumas coisas que no Rio Grande do Sul acontecem. Eu sempre digo para todo mundo, conversando com o Joca e com o Lê ali, o Rio Grande do Sul é um estado onde a cultura dela é um cupim, que nem eu digo. Ela vai sozinha. Nós não temos TV, rádio, que divulgue a nossa música. Nós não temos um programa de TV que vai dizer assim, esse artista vai estourar. A nossa música, a nossa cultura é tão forte que ela vai sozinha. E viaja o Brasil todo e um pouquinho do mundo. E eu vejo isso quando eu trabalhava com o Renato Borghetti, fui 6 anos produtor dele. A gente viajou o mundo todo e o Brasil todo. Vendo, o Rio Grande do Sul é muito forte. Em qualquer canto do Brasil tem CTG, e a gente não tem um canal de divulgação. E aí o grupo escreveu aqui, até a gente anotou, uma das maneiras de fomentar e preservar as manifestações é o tombamento para salvaguardar saberes e fazeres, né? Este grupo também entendeu que o tombamento imaterial da cultura gaúcha é de extrema importância, pois isso possibilitaria a participação em vários editais, leis de incentivo, facilitar a captação junto às empresas, que hoje em dia, eu sempre digo, cliente para captar é mosca branca, né? A gente tem dificuldade na captação. Se faz projetos, o governo dispõe de projetos, tanto o estadual como o federal dispõe, Lei Rouanet, a LIC, mas a gente tem uma dificuldade muito grande na captação. O quê? Os 25% que o governo exige na LIC, também teria que ser uma maneira de a gente resolver melhor essa situação. E está aberto. Eu acho que esse tombamento para a cultura gaúcha ser melhor apreciada é uma iniciativa boa.
Perfeito, Marcos. Como eu estava falando na resposta anterior, tem aí um papel importante do IFAI, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, que precisa ser fortalecido, encarado de forma técnica e responsável, numa atuação que é super relevante, fazendo o mapeamento de todo esse patrimônio imaterial e salvaguardando, né, os fazeres e saberes aí que foram chamados a atenção. Então, tudo isso é super importante para o Estado, inclusive para acessar editais, como falaste, e também o estímulo aos municípios para adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que também, em breve, deverá se transformar em um requisito para acessos a editais e recursos disponibilizados em nível federal. Então, tem um sistema estabelecido nacionalmente da cultura, e a gente tem que estar compreendendo isso e, tecnicamente, de forma responsável, participando disso para poder acessar esses recursos, e estamos dispostos a discutir na LIC formas de modernizá-la e de garantir o acesso melhor aos recursos, que, especialmente para pequenos municípios também, a gente observa que tem uma dificuldade de acesso dos pequenos municípios, de pequenos projetos, né, mas cujo valor pode ser muito relevante para ações ligadas à nossa identidade cultural, e que não conseguem acessar aos recursos do orçamento ou recursos da LIC para captação de recursos. Então, o Estado precisa também modernizar a legislação e dar apoio e orientação para a formatação desses projetos. Eu vejo, principalmente, assim, o tombamento da nossa cultura era importantíssimo. Porque daí o folclore, fica o tombado folclórico, como hoje o César estava falando sobre isso. É muito importante. Favorece nacionalmente. Favorece nacionalmente. Né? Hoje, inclusive, né, Marquinhos, se tem um levantamento, parece que no Brasil todo são quatro ou cinco segmentos que têm um tombamento, todos eles voltados ao Nordeste, frevo, capoeira, e a nossa história nós não temos. A gente levantou, até a Cláudia levantou essa pesquisa hoje no Brasil todo, Eduardo, nós temos aí 5. Eu sei o quanto que isso é importante, tanto é que como prefeito trabalhei muito lá pelo tombamento do doce como patrimônio imaterial, o doce de Pelotas, e também o perímetro central da cidade, conseguimos fazer o tombamento pelo IFAM, também como patrimônio histórico nacional. Então, eu sei o quanto que essas ferramentas são importantes para poder acessar recursos, garantir e salvaguardar a cultura e, claro, agregar valor na medida em que você estabelece com clareza o que é, né, o folclore, para não deixar subverter isso em outras coisas e que acaba perdendo a característica, e se deixa perder a característica, perde o valor também. Então, salvaguardar nas características específicas do folclore, da tradição, para que tenha o valor que nós queremos que tenha e que seja salvaguardado também como responsabilidade com gerações futuras. São 14 horas e 28 minutos, nós estamos ao vivo através do canal do YouTube Origens do Sul, fazendo o programa Mateando com o Candidato. Dentro do que o candidato Eduardo Leite vem apresentando. Mateando, mas o mate não chega. Pois aqui, né? Eu ia dizer, aquela cuia está parada ali. Então, né, aqui com o candidato, o programa com o candidato, porque o mateando parou já faz um tempo. E nós dois estamos a seco aqui, né? Não veio nem para o mediador, nem para o candidato aqui, esse mate. Mas dentro dessa proposta aí, nós temos também, que representa o movimento tradicionalista gaúcho, nós temos a coordenadora Gilda Galeazzi, que vem lá da minha grande Passo Fundo, da 7ª região tradicionalista, e a gente tem dentro da gestão da Gilda um trabalho muito forte na área do aspecto cultural. Dentro disso também, e o senhor falava da LIC, a coordenadora Gilda vem trazendo uma proposta, uma discussão com o senhor a nível de FAT e também dos editais a nível de governo. Coordenadora Gilda, por gentileza. Boa tarde, candidato. É um prazer podermos estar aqui. Eu venho de uma região, é o norte do Rio Grande do Sul, o centro do norte, composta de 41 municípios, a qual nós coordenamos, e 104 entidades tradicionalistas. São municípios pequenos, de 2 a 3 mil habitantes, que tem no entorno da cidade de Passo Fundo. Então, nós temos muita dificuldade. Hoje, através da Secretaria de Cultura, ela tem em torno de 100 FAT, ou 100 FAC anual, que é distribuído nas diversas áreas. E isso é jogado dentro de um cesto, com este linguajar, e ali se escolhe os que têm mais agraciado as pessoas que estão naquele conselho para deferir ou indeferir.
Nós temos dificuldade no interior, porque nós, dentro das entidades tradicionalistas, trabalhamos com, e é na grande Porto Alegre também, e o senhor, tenho certeza que o senhor também deve ter conhecimento, quando prefeito municipal, as entidades tradicionalistas que trabalham, nós somos todos voluntários. Nós atendemos uma imensidade de jovens que se aportam às entidades tradicionalistas, né? E dentro deste contexto, nestes 100 editais, dá em torno de R$30 mil cada edital, para 496 municípios, é contemplado o hip hop, é contemplado a capoeira, é contemplado a dança de rua, é contemplado os grafiteiros, é contemplado o teatro, que nós achamos segmentos da cultura importantes. E nós, do movimento tradicionalista gaúcho, das entidades tradicionalistas, nós precisamos incentivar as crianças a permanecer. Porque enquanto nós estivermos com jovens, nós também estamos auxiliando o município e o Estado e o próprio país através de 3 pilares, que é a sustentação de todas as administrações, seja na área cultural, na área da saúde ou na área de segurança. Nós estamos fazendo, mesmo que seja informalmente, nós estamos fazendo a prevenção. Nós precisamos que o governo do Estado, e esta é a proposta que nós trouxemos ao senhor, que elas sejam separados alguns FAC ou FAT para direcionado a nós podermos serem contemplados e nós contratarmos os monitores para nós darmos continuidade, seja nos instrumentos, seja na arte de declamar, seja na dança, ou seja na própria aquisição de indumentária. Então, é esta a proposta que eu trago ao governo do Estado, ou ao candidato que está aqui na nossa frente, para que não ponha tudo no mesmo cesto, mas que se pare uma parcela e seja direcionada para os CTGs, para a cultura gaúcha diretamente, para nós podermos manter esta juventude nos nossos CTGs. É esta a minha contribuição. Perfeito. Gilda, acho que deixaste bem claro todo o respeito às outras manifestações culturais, evidentemente, né? A dança em outras formatações, as outras variações artísticas aí, desde o hip hop ao grafite, enfim, e o que eu acho que merecem atenção também e olhar por parte do governo. Mas se nós concordamos que a nossa tradição gaúcha, o nosso folclore, é o que nos diferencia em relação ao restante do Brasil, né, às outras regiões do Brasil, e que, portanto, como o que nos diferencia é o que pode ser estrategicamente utilizado como alavanca de turismo, né, e de formação para o nosso Estado, tem que ter um tratamento diferenciado no orçamento também. Eu concordo contigo, eu acho que dentro do orçamento destinado para o Fundo de Apoio à Cultura, ter recursos disponibilizados para manifestações na área da tradição e do folclore do Rio Grande do Sul, nós precisamos certamente ter um tratamento diferenciado. Concordo contigo e vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa viabilizar, e aí talvez possa ser o que se ajuda a amarrar aquilo que o César estava dizendo aqui. O Estado apoia grupos ligados à tradição gaúcha, em contrapartida a gente vai utilizar esses grupos dentro das programações que devem ser estabelecidas como forma de garantir ao turista, né, enxergar a cultura gaúcha, o gaúcho e a sua dança, a música e todos os outros, o laço, enfim, todas as outras manifestações culturais do Rio Grande do Sul. Então a gente deve trabalhar nesse sentido. Eu reforço, né, que, o senhor sendo do governo, nós queremos um olhar diferenciado, né, que a sua caneta tenha um peso maior para a área do tradicionalismo em todos os nossos, todo abrangente. Pode ter certeza, vamos ter esse olhar diferenciado. A caneta tem menos tinta do que o pessoal pensa, né? Mas vamos carregar essa caneta aí para ela ter uma tinta boa. Quem sabe o senhor sabe repartir a cor da tinta. Exatamente. Não, vamos olhar com atenção para isso, pode ter certeza. Eduardo Leite, o senhor sabe que hoje o Rio Grande do Sul tem o maior movimento cultural organizado, talvez, do mundo. São, né, César, em torno de 1.800 CTGs no Rio Grande do Sul,
mais de 1.300 espalhados no Brasil e fora dele. Isso nos dá um público diretamente ligado, em torno de 2 milhões de pessoas, ligados diretamente ao movimento tradicionalista, à cultura sul-rio-grandense, ao nosso vestido de prenda, à nossa bombacha, mas não só isso. Aquilo que cada um de nós está falando aqui. É esse conceito que a gente realmente vem buscar. Diante disso, o Joca Martins, que é esse músico aí, esse poeta aí, dentro desse fomento, desse público todo, quais são hoje as propostas, o que o senhor, em sendo governador do Estado, tem no fomento da área de produções, né, Joca? Isso, Eduardo. Primeira satisfação ter a tua presença aqui conosco. Nos honra, nos alegra e mostra o teu olhar, né? Como tu olhas para a cultura, né? Eu, como teu conterrâneo, né, sou testemunha do que tu fizestes lá, e o teu gesto só mostra o quanto, né, tu olhas, né, a forma como tu enxergas a nossa cultura. Obrigado por tua presença. Foi extinto o IGTF, né? Que, enfim, tinha durante um bom tempo, além de guardar arquivos, né, uma época também recebendo inscrições de festival, do tempo que as inscrições de festivais ativistas iam pelo correio, não mais, né, por e-mail como hoje acontece. E eu sempre achei que este, né, instinto IGTF deveria ter feito, por exemplo, um intercâmbio, né, com, por exemplo, grandes produtores, né, de festas do Nordeste fazendo um intercâmbio conosco aqui, a gente aprender, né, com outras regiões, como eles, né, fazem essas festas, como eles promovem, como eles pensam essas grandes festas de outras regiões, para que a gente pudesse ter né, esse intercâmbio e um crescimento, né, dos nossos produtores e também alargando isso para a área, inclusive, da produção musical, né? Um grande produtor de São Paulo, grande produtor da música de raiz, né? Como esse cara pensa, fazer esse intercâmbio, esse instinto IGTF não fez. E a gente conversava ali antes sobre, de repente, um departamento, alguma coisa que fosse, né, fomentar essa possibilidade de intercâmbios e de fazer com que o aprendizado nos fizesse crescer, e esse crescimento trouxesse ainda um maior conhecimento para que a gente pudesse se aperfeiçoar, né, no que a gente faz, que é a cultura gaúcha, no meu caso e no caso de muitos aqui, da música gaúcha. O que te parece isso? Não, parece bastante razoável. Eu não sei a figura jurídica certa, se vai ser um departamento dentro do governo, se a gente deve trabalhar com uma organização social, né? Quando a gente fala em parceria público-privada, fica parecendo sempre que é uma empresa que a gente vai dar. Não, parceria público-privada é algo bem abrangente. Parceria público-privada significa entender que não precisa ser o governo a ter sozinho, dentro da sua estrutura, alguém que responda por aquilo, que o governo pode se associar a uma organização social, uma instituição filantrópica, uma fundação que se crie privada e que o governo se associa para tratar de um assunto. Talvez seja uma formatação, que ao invés de ser um departamento dentro do governo, que a gente sabe que acaba, às vezes, sucumbindo para outros usos políticos, espaços né, de cargos a serem ocupados e tudo mais, e que o governo possa ser um apoiador a uma iniciativa externa do governo, que reúna, como esse fórum aqui reúne, pessoas, e o governo dá o suporte técnico, inclusive financeiro, para que se trabalhe esse intercâmbio e tudo mais. Mas que haja um espaço que trate da cultura gaúcha, aprenda com o que outros estão fazendo lá fora. Eu costumo dizer, Joca, que o nosso hino rio-grandense, aí a gente canta efusivamente, com orgulho, e todos nós cantamos, eu também, e ele tem um trecho que diz: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não tem problema a gente ter humildade e olhar as façanhas dos outros e ter como modelo para nós também, né? A gente tem que olhar o que outros fazem bem feito lá fora e trazer para nós aqui, para aproveitar no que pode repercutir aqui também. Acho que a sugestão é boa e me disponho a trabalhar nesse sentido. Obrigado. Aí que eu me refiro. Aí que eu me refiro. Ainda dentro dessa proposta da criação, dentro da Secretaria de Cultura, dentro desse segmento, nós temos o jornalista que vem lá de Passo Fundo, Dilerman Zanchetti, que é do Complexo de Rádios AM e FM e da revista Somando, e é uma emissora de rádio que
24 horas por dia a FM é música gaúcha voltada exclusivamente ao movimento tradicionalista. Dentro disso, Dilerman Zanquete. Eduardo, obrigado por atender ao convite desse grupo. A gente se sente orgulhoso e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito grande de trazer do interior este exemplo, por exemplo, de se trabalhar a cultura através da música, através da arte, em uma emissora de rádio que, graças a Deus, tem aí nos seus índices de audiência um estrondo em termos de aceitação do público, porque o público gaúcho, nós temos em torno de 49%, 50% da população gaúcha que preserva a sua tradição. Bom, nós falávamos, você falou agora, respondendo ao Joca, a respeito da extinção do IGTF, da criação de um possível departamento, ou pelo menos que se tenha uma sala dentro do governo, da estrutura governamental, para atender a essa necessidade do folclore, do tradicionalismo como um contexto. Isto, com pessoas técnicas, funciona. Agora, se nós tivermos um cargo político, não vai funcionar. Como não funcionaram em várias outras administrações. A necessidade do comprometimento do candidato para que nós possamos ter a certeza, que o grupo, o fórum, possa ter a certeza de que haverá pelo menos um estudo com carinho, de que nós teremos um departamento, ou uma direção, ou não uma secretaria de tradição, mas que nós pudéssemos ter a certeza de que a tradição gaúcha, a cultura do nosso Rio Grande, o folclore do nosso Rio Grande, seja tratado com o respeito e com a necessidade que ele tem, inclusive a partir das crianças que você viu aqui servindo chimarrão, e que essa criança vai ser o gaúcho de amanhã, seja valorizada nesse contexto. Dilerman, por isso que eu rapidamente aqui respondi ao Joca, que talvez não seja o caso de ter uma estrutura do governo com um departamento, ou com um instituto, ou com uma autarquia, seja o que for. Acho que na nova administração pública, olha, logo depois que eu deixei de ser prefeito de Pelotas, eu dediquei o ano de 2017 a estudar a gestão pública. 5 meses no exterior, lá na Universidade de Columbia, em Nova York, uma das principais universidades do mundo, está entre as 10 principais universidades do mundo, em gestão pública, e depois fazendo um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Tá? E o que eu observei, o que reforçou no meu entendimento sobre gestão pública moderna? É que o Estado não precisa ser ele o operador direto, né, de políticas públicas. Ele pode contratar isso. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo faz muito isso na cultura. Ao invés de ele operar diretamente equipamentos culturais, contrata organizações sociais que são fundações. Por exemplo, o Fórum aqui das Tradições pode formar uma pessoa jurídica, uma entidade, com quem o governo vai contratar para que se tenha um trabalho específico na área da cultura e do tradicionalismo. Então, ao invés de o Estado montar uma estrutura em que o governador vai nomear gente, fazer concurso público para pessoas que vão... concursos que atestam conhecimento formal, mas que a gente não sabe as competências e habilidades e afinidades com o assunto. São valores inversos, né? Exatamente. Então, nós, aqui, o grupo, identificar dentro desse contexto pessoas que tenham essa habilidade, esse discernimento. Então, eu quero dizer que, assim, eu estou aqui assumindo compromissos com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que vocês estão assumindo compromissos comigo também, eventualmente, governador, porque eu não vou fazer isso sozinho. Nós vamos ter que trabalhar juntos. Eu estou confiando também nesse grupo aqui para que a gente possa estabelecer uma política pública em que o Estado seja um suporte e uma alavanca, mas não o protagonista que tem que ser aqui fora. Este suporte que o Estado vai oferecer, na medida em que você for eleito, ou com a tua proposta de governo, vai beneficiar, e aí é uma colaboração, não é uma pergunta, nem um questionamento, por exemplo, a realização do acampamento Farroupilha em Porto Alegre, que mexe com mais de 2 milhões de pessoas nesse período, vai beneficiar, por exemplo, a semana que não é uma semana, são 10, 12, 15 dias da Semana Farroupilha, do mês Farroupilha em Passo Fundo, em outras cidades, vai beneficiar São Borja, vai beneficiar a Uruguaiana, então vai mexer com a estrutura da população gaúcha voltada e focada na tradição. E isso vai alavancar, inclusive economicamente, o nosso Estado. Perfeito. E ainda, nesse segmento,
a gente vem buscando, além desse crescimento dentro, também o fomento na área de educação, na área das escolas. Como é que aí o Lê Vargas, esse músico aí, o pessoal tem aí, traz também para o senhor um questionamento sobre a participação dos aspectos culturais da tradição do Rio Grande do Sul dentro das escolas. Boa tarde, candidato. Nos honra muito a sua presença. Nós, nesse fórum, representamos, como foi falado aqui, vários segmentos da arte e da cultura do Rio Grande do Sul. Então, nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui, por acreditar nesse trabalho que esse grupo está fazendo. Muito bem. Como o próprio candidato falou, um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. A nossa preocupação com a educação infantil e o fomento nas escolas da cultura gaúcha. A gente vê somente no mês Farroupilha alguma proposta didática nas escolas sobre a nossa cultura. O Fernando me informou que o falecido Edson Otto passou na Assembleia uma lei para esse fomento, né, Fernando, no currículo escolar. Então, o nosso grupo tem essa proposta, né, de valorizar e a preocupação com o jovem dentro da cultura. Então, a gente sabe que se na primeira infância não for informado, não for incentivado esse orgulho, esse gosto pela cultura, mais tarde vai ser mais difícil, ainda mais com a globalização, que está tudo muito rápido, muito na mão da criança hoje. Então, e a nossa cultura tem sido apresentada nas escolas somente no mês de setembro, né? Então, essa é a nossa proposta, de incentivar mais, né, através da música, através da dança. A história do Rio Grande do Sul passa muito batida na escola. Ela passa... Hoje nós aprendemos aqui na Casa de Gomes Jardins coisas que na escola nós nunca vimos. Que é extremamente fundamental para o nosso povo. E a cultura gaúcha é apresentada só no mês de setembro, que vem depois de junho. Já perdemos para a festa junina. Já perdeu. E ainda, concordo. E ainda aparece muito fraca, porque em mídia nacional, em nível nacional, nós não aparecemos. Né? Claro. Então, é tudo muito sofrido para nós que lidamos com a cultura, para fomentar isso. Então, eu creio que uma criança, na primeira infância, sendo apresentada, e com o orgulho que nós todos gaúchos temos, nós somos bairristas mesmo, mas vai criar mais orgulho em ser gaúcho, porque a mim causa uma estranheza quando eu vejo uma criança dizendo, lá vai um gaúcho, quando vê uma pessoa piochada, ele é um gaúcho e não está tendo esse sentimento. Claro. Né? Lê, a gente tem um desafio enorme na educação, né, que é melhorar a qualidade do ensino. Né? A gente tem uma preocupação em tornar o Rio Grande do Sul novamente referência em educação, no que diz respeito ao conhecimento e à proficiência em matemática, em português. Estão aí os dados do IDEB mostrando a gente perdendo no ranking nacional da educação. E eu falo com a autoridade aqui de que em Pelotas nós tivemos uma evolução forte do IDEB. Inclusive, numa entrevista que dei para o jornal Zero Hora, está lá hoje os dados de Pelotas e conferidos pelo fact-checking, que agora tudo é fact-checking, né? Análise dos dados e comprovado lá, Pelotas teve a maior evolução entre os maiores municípios na qualidade da educação e ainda tem que melhorar muito mais. Então tem um trabalho todo que a gente quer fazer para melhorar a qualidade da aprendizagem, mas isso não significa ter menos preocupação com valores que têm que ser transmitidos dentro das escolas e no que a tradição gaúcha tem muito a ensinar. Eu tenho muita alegria de relembrar o quanto que participar de um grupo de dança gaúcha dentro da minha escola significou para mim, não apenas do ponto de vista cultural e na habilidade para dançar, um pouquinho também, que já está um pouco perdida, mas no gosto pela cultura, mas em valores que vêm junto com isso tudo, né? Na participação, na integração com outros grupos de tradição. Então isso teve um grande significado na minha vida e por isso eu acho que é importante que a gente possa fomentar, sem dúvida nenhuma, na escola o gosto pela cultura e todos os valores que vêm associados a ela. Bom, ainda dentro dessa proposta, nós temos ainda 8 minutos para nós falarmos. Como foi dito no início, né, Eduardo, esse grupo aqui é formado por pessoas de todos os segmentos da sociedade. E nós temos aí Rodrigo Bauer, esse poeta, compositor, e que também representa a Farsul, ele que também é um empresário rural, uma pessoa que vem do campo aí também. Dentro desse fomento,
a cultura gaúcha, através dos seus aspectos, como foi dito pelo César, por todo o pessoal, da dança, da música, do rodeio, do cavalo, também ela fomenta e muito o agronegócio, né, Rodrigo? Com certeza. Em primeiro lugar, boa tarde, candidato Eduardo Leite. Dizer que nós louvamos a sua disponibilidade em vir aqui. Hoje, o maior capital do homem moderno é o seu tempo, e de um candidato em campanha, eu acredito que seja maior ainda. Eu, como poeta e produtor rural, eu trago um assunto que linka, vamos dizer, a economia do Estado, o turismo e a própria arte, que são as festas campeiras, os rodeios. Né? Hoje nós sabemos que 3.000, dados da Secretaria da Agricultura, dados oficiais, 3.400 rodeios acontecem por ano no Rio Grande do Sul, isso alavancando vários empregos de vários setores, seja nos shows que são apresentados, e aqui o nosso peixe, enquanto compositor e músicos e intérpretes, os peões que trabalham nas comissões campeiras, o pessoal que vai lá e trabalha com a culinária também, e aí nós entramos no campo do turismo, e o turismo é sabido por dados da Unesco, 45% do resultado do turismo do Estado passa pela tradição gaúcha. E aí, entrando no agronegócio, só uma categoria dentro do rodeio, que é a criação de cavalo crioulo, por exemplo. Na última Expo Inter, praticamente 90% da comercialização da Expo Inter, algo em torno de 10 milhões e 200 mil reais, foi somente da raça crioula. A raça crioula emprega hoje 250 mil pessoas, e a grande maioria no Rio Grande do Sul, porque ela também é uma raça que o Rio Grande do Sul vende para o resto do Brasil e até mesmo para outros países do Mercosul. 23 mil cavalos crioulos correm as provas oficiais da raça sob o controle absoluto e muito grande do bem-estar animal. Mas tudo isso está ameaçado, as festas campeiras, por uma ótica de um bem-estar animal que vem sendo defendido e querendo extinguir ou limitar muito essas festas campeiras. Eu acho que tudo, principalmente dentro da BCC, que eu faço parte da diretoria que está terminando agora, do Eduardo Sunhê, o bem-estar animal foi algo muito defendido e isso tudo feito com muita responsabilidade. Eu lhe pergunto, podemos contar com um olhar direcionado também para esse setor e considerando a festa campeira também patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul? Da minha parte, sim. Aliás, estava até aqui, você está conosco ainda, o secretário, ex-secretário Hernani Polo, deputado, que é deputado estadual e que me mostrava com alegria esses dias o aplicativo justamente para o transporte, né, dos animais, o galope, como forma de facilitar justamente o transporte dos animais nas guias que antes tinham que ser emitidas. O bem-estar animal, é claro que ele tem que ser prezado, tem que ser trabalhado, né? Quem ama um cavalo, né, e o animal tem que tratar bem. A gente sabe, aliás, o Joca tem mais uma música também de exaltação ao cavalo aí. Tem mais de uma, certamente, né? Parceria com ele. Olha aí, então tá explicado, então, na verdade. Então, cavalo crioulo, né? Isso. Quem tem cavalo crioulo, se houver cavalo crioulo. Então, então tem que ter o cuidado com o animal, evidentemente. É papel também do Estado acompanhar, mas não impedir que haja toda a manifestação cultural, que é uma manifestação de apreço também ao animal. Então contem comigo para a gente poder garantir que haja isso. Aliás, estava só falando antes que a gente estava falando sobre rodeios e tudo mais. E o papel do governo, na minha visão, é de articulador também dessa agenda, desse calendário, para que a gente possa agregar valor. Mais uma vez eu resgato aqui o que estava sendo conversado antes, né, César? Você identifica que tem tantos rodeios pelo Estado e você pode articular para que as datas sejam melhor distribuídas ou associadas com outros eventos e outras manifestações culturais. Para que se crie um circuito, né? Para que se crie circuito e que se crie também, numa mesma região, uma série de atrações. Olha, de repente, o rodeio que está acontecendo numa data, se for no final de semana seguinte, vai se associar a um outro evento naquela região que agrega valor e que não vai estar no rodeio só quem aprecia o rodeio, mas que também quem vai estar no outro evento, que vai ficar para ver o rodeio, e você vai criando programações e calendário que Eduardo, se torna atraente. Assim, ó, a gente fez uma pesquisa em 2008, quando trabalhando no rodeio de vacaria, da vacaria, que nem diz o pessoal de lá,
os rodeios no estado do Rio Grande do Sul, só no estado do Rio Grande do Sul, pescando Santa Catarina, ele movimentava em 2008 30% mais que o futebol. Imagina, então, poxa, é super relevante isso. Tem um público, né? São Paulo no interior, Ribeirão, né? A gente sabe, tem toda essa cultura. Então, o papel do Estado é mapeia, organiza, né? E orienta para poder agregar mais valor nisso tudo, porque o turista, ele vai ter aquele que é apaixonado pelo rodeio e que vai estar lá, independentemente da data que for, do jeito que for, como é que for. Mas a gente pode agregar mais gente que é simpatizante, que gosta, que tem curiosidade, que não vai estar lá só por causa dele, mas se tiver junto com isso um outro evento, se tiver um outro momento, a gente consegue agregar mais gente e isso vai movimentando mais a economia e aí serve como instrumento que a gente estava falando aqui para a economia do Rio Grande do Sul também, no turismo, na geração de emprego e de renda. Esse é o papel do Estado. Ele não pode ficar assistindo só, ele tem um papel de articulador e de arranjar esse calendário e dar suporte para que se extraia o melhor economicamente de tudo isso que já se desenvolve hoje em dia. Eduardo, a gente está também ao lado aqui e tem aquela máxima de que o vice só aparece quando o titular não está, né? Mas nós também queremos abrir um espaço para o delegado Ranolfo aqui, para que ele deixe também uma mensagem a todas as pessoas, ele que te acompanha nessa jornada e que busca junto contigo, né? Até porque tudo isso que a gente está falando aqui, junto de tudo isso, tem que ter segurança, né? O Estado, não adianta ter todas essas manifestações culturais, alegria, cultuar a tradição, num Estado onde a violência cresce. Então, está aqui ao nosso lado o delegado Ranolfo, foi chefe da Polícia Civil e vai nos ajudar a implementar um grande plano de segurança no Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a possibilidade de aqui estar. Gostaria também de, inicialmente, vou ser muito breve na minha fala, até porque estamos premidos pelo tempo, mas louvar a iniciativa de todos vocês, né, pela criação aí do Fórum da Tradição. Gostaria também de saudar a todos, saudar o meu candidato Eduardo Leite, saudar o prefeito de Guaíba, Esperoto, que está na plateia, bem como o vereador Campeão Vargas, que também representa aqui o legislativo desse município, e dizer a vocês, referendar, logicamente, tudo que o meu governador colocou, mas agregar o que foi dito, né? Eu que sou um delegado da Polícia Civil, tenho aí 30 anos de vida pública dedicada à segurança pública desse Estado, agregar tudo o que foi dito aí da questão importante que o tradicionalismo tem na prevenção na segurança pública. Foi falado aqui a questão da educação, mas a prevenção é fundamental, né? Eu vejo que onde tem o tradicionalismo, onde se cultua a tradição gaúcha, nós não temos crianças e adolescentes envolvidos com a droga, não se tem envolvimento com o crime. Então, a importância disso também, nesse aspecto para a segurança pública do nosso Estado. E nesse momento, seria isso aí, agradecer a possibilidade de aqui estar e agradecer a possibilidade de manifestar também. Muito obrigado, o candidato a vice-governador. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube, Origens do Sul, pela Rádio Web Quero Porto Alegre, Clarim Farrapo Bento Gonçalves, Complexo de Rádio Planalto AM/FM, Revista Somando de Passo Fundo. Um agradecimento muito especial à Cláudia, a secretária de Cultura aqui do município de Guaíba, ao Giovanni Grisotti, o repórter Farroupilha, que proporcionou isso, a administração municipal aqui de Guaíba, muito obrigado pela presença. E para agradecer a todas as pessoas que participaram conosco aqui, um carinho muito especial ao candidato a vice-governador, ao candidato a governador, e um minuto final, então, para suas considerações, a sua despedida, Eduardo Leite. Bom, quero agradecer. Eu queria usar esse minuto final para cantar uma música, mas não vou cantar porque tem cantores aqui. Pessoal que me acompanha sabe que eu gosto de samba, não gosto de tocar um pandeiro. Mas quem me acompanha mesmo sabe que eu também gosto de música gaúcha, né? O Rogério também gosta do pandeiro e sambista. Olha só, então não tem problema, né? Gosto porque meu pai é gaiteiro, aí a gente tem na família isso, como eu disse, também dancei em grupo de dança gaúcha, tenho um grande carinho e apreço por tantos aqui, sou fã de muita gente que está aqui nos acompanhando e um grande respeito pela nossa tradição gaúcha. Eu tenho falado muito, vocês devem ter acompanhado nas propagandas, aí a gente fala sobre essa dicotomia de direita e esquerda, né? Eu sou a favor de um Estado que libere as energias para quem quer empreender, gerar riqueza, a gente tem que desenvolver esse Estado.
E o gaúcho tem vocação para empreender, gosta de trabalhar, mas tem um Estado pesado nos ombros hoje que é burocrático, né, que é caro e que não deixa empreender. De outro lado, o Estado está ausente de setores em que ele deveria estar mais presente, em serviços essenciais, desde a segurança, saúde e educação, e com atuação na cultura, sim. Isso não é, isso é para mim algo muito caro, que eu prezo muito, que tem a atuação do Estado para promover a cultura e que a cultura seja instrumento também de desenvolvimento, de inclusão social, de valorização da nossa história, da nossa identidade e do resgate da autoestima do gaúcho. Então, todos aqui eu quero como parceiros para que a gente possa botar esse Estado para crescer e em 4 anos a gente sair desse marasmo do sentimento das pessoas em relação ao futuro e voltar a ter confiança no futuro do nosso Estado. É para isso que eu quero ser governador. Pois é, meu candidato. Aí me dizem que eu tenho que pedir o voto, e peço o voto. Isso. E eles preparam uma surpresa até para o mediador, viu? Eu vi agora um piscando para o outro aqui. Não. Liderado pelo César aqui, né? Esse troço de ser piscando. César, o que tu preparou? Nós vamos encerrar, eu acho que de uma maneira muito digna e também em homenagem ao lugar que nós estamos e agradecendo mais uma vez, em nome dos colegas, agradecendo a tua disponibilidade, justamente como disse o Joca, a demonstração que tu tem de carinho pela cultura em relação a isso aí. Tomara que todos os outros candidatos também tenham a mesma. Nós vamos puxar o hino do nosso Estado, né? Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Viva o Rio Grande! Viva o Rio Grande!